Esse é o podcast BB Economia Regional, que traz para você os destaques da atividade econômica nos estados. Eu sou a Claudenice e vou dar um panorama do resultado regional dos principais indicadores das atividades econômicas divulgadas em setembro. Começando com o mercado de trabalho, em julho o país continuou a apresentar expansão no emprego formal e registrou saldo líquido positivo de cerca de 316 mil empregos com carteira assinada. Todos os estados acompanharam o desempenho positivo. Agora passando para o comércio, as vendas no varejo avançaram pelo quarto mês consecutivo, atingindo o patamar recorde da série histórica. O cenário de inflação persistente, crise hídrica e elevada taxa de desemprego impactam diretamente no poder de consumo das famílias e inspiram cautela no setor varejista em todas as localidades. Os estados que mais cresceram foram Rondônia, Santa Catarina e Paraná. Já na indústria, 7 dos 15 locais pesquisados apresentaram variação negativa na comparação com o mês anterior, acompanhando o recuo nacional. As maiores perdas foram percebidas no Amazonas, que foi impactado pelo baixo desempenho do setor de bebidas e de outros equipamentos de transporte, e São Paulo, que teve a segunda maior perda nacional, influenciada pelo baixo desempenho do setor de veículos. Já a Bahia registrou a maior expansão, influenciada pelo bom desempenho do setor de derivados de petróleo, importante setor na indústria baiana. Com relação ao setor de serviços, a atividade cresceu em 15 dos 27 estados, com destaques para Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por outro lado, Roraima e Rio de Janeiro tiveram as maiores quedas nacionais. As atividades turísticas também avançaram no mês pela terceira vez consecutiva. 8 das 12 localidades pesquisadas acompanharam este movimento de expansão nacional. As contribuições positivas mais relevantes vieram de Pernambuco, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Porém, para retomar ao patamar pré-pandemia, o segmento de turismo ainda necessita crescer cerca de 30%. O setor de serviços não só ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, como também atingiu o nível mais elevado desde março de 2016. As atividades ligadas aos serviços de caráter presencial vêm se recuperando da perda ocasionada entre março e maio do ano passado. Os destaques foram os segmentos de hotéis, restaurantes, serviços de buffet e parques temáticos, muito em função da flexibilização de circulação de pessoas e o avanço da vacinação nos estados. Já sobre a safra de grãos, o IBGE prevê 251,7 milhões de toneladas para 2021, 1% inferior à obtida em 2020. É a quinta queda consecutiva do indicador causada pela falta de chuvas e pelas geadas que ocorreram em algumas das principais unidades produtoras. Apesar da estimativa de alta para a região Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, no Centro-Oeste, que é o maior produtor nacional, foi estimada uma queda de 6,1%. Permanecem os reflexos das adversidades climáticas que atrasaram o plantio e afetaram o desenvolvimento das lavouras de milho. A produção de soja, o carro-chefe do agronegócio nacional, continua a bater recordes. A colheita de 2021 já foi concluída e a commodity alcançou seu melhor resultado na série histórica. O bom desempenho da soja deve compensar em boa parte os efeitos negativos da falta de chuva sobre as demais culturas e manter o PIB agropecuário no campo positivo. E para encerrar, temos os resultados do Indicador da Atividade Econômica Regional do Banco Central, o IBCR, que registrou alta em 8 dos 13 estados pesquisados. Paraná registrou o maior crescimento puxado pela indústria. Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina apresentaram bom desempenho nos setores de comércio e serviços. Na Bahia, os setores de serviços e o bom desempenho do setor industrial conduziram ao crescimento da atividade no estado. Medidas de abertura e maior flexibilização do isolamento social beneficiaram o comércio varejista, que impulsionou o crescimento do indicador no Rio de Janeiro. No campo negativo, Amazonas registrou o maior recuo, puxado pelo desempenho ruim da indústria. São Paulo registrou a segunda retração da indústria e, por fim, o recuo da atividade em Minas Gerais, resultado da retração da indústria e comércio varejista.
Finalizamos aqui nosso resumo dos principais indicadores regionais divulgados em setembro. E lembramos que as informações refletem apenas expectativas, por isso a instituição não se responsabiliza por perdas financeiras. Que tenhamos um excelente mês, bons negócios!